Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de montagem e manutenção de computadores. Hoje estarei mostrando para vocês como fazer a formatação do computador. Nós vamos utilizar aqui uma máquina virtual, máquina essa que simula o computador, e através dela nós vamos estar fazendo esse procedimento e vamos estar utilizando para isso a versão do Windows 7. Bom, vamos dar início aqui. Aqui pessoal, é como se fosse você ligando o seu computador ou reiniciando. Aqui eu fiz uma pausa bem no início da inicialização do sistema para mostrar para vocês que sempre que o computador é iniciado, ele mostra qual tecla você precisa pressionar para que você possa entrar na BIOS do seu computador. Alguns computadores são diferentes do outro, dependendo do fabricante. Nesse caso aqui eu tenho que pressionar a tecla F2. Em outros casos, na maioria dos casos, você tem que pressionar a tecla Delete. Você pressiona várias vezes até que a tela da BIOS apareça para você. De qualquer forma, caso você não saiba qual tecla você tem que apertar, basta você observar o início a inicialização do computador, que ele vai mostrar para vocês. Se você não conseguir visualizar por ser rápido demais, nós temos um truque que é pressionar a tecla Pause Break do seu teclado. Isso faz com que a tela fique congelada e ela só voltará ao normal quando você pressionar a tecla ESC. Foi exatamente isso que eu fiz. Agora nós vamos deixar continuar, pressionando a tecla ESC, para entrar na BIOS do computador. A princípio, você não precisa conhecer toda a BIOS do computador, basta que você saiba. Para formatar o computador, você precisa modificar a sequência de boot do seu computador. Para isso, basta você ir na aba Boot. Em alguns computadores muda um pouco esse nome, dependendo também do fabricante, mas sempre vai ter um nome semelhante, onde você vai conseguir identificar que é aquela aba que você precisa ir para fazer as configurações. Caso você vá utilizar um CD ou um pendrive, você tem que colocar a ordem que você quer que o computador procure o sistema operacional. Se você estiver utilizando um CD, você deixa a primeira opção como CD-ROM. Hard Drive é o HD do computador, Network é a rede e Removable Device são as unidades removíveis, que seria o pendrive ou algum HD externo. No seu caso, você vai deixar na ordem de acordo com qual mídia você está utilizando para fazer essa formatação. Observe que ao lado você pode mudar a sequência utilizando as teclas mais e menos, e também, dependendo do fabricante, pode modificar, mas sempre vai ter mostrando ao lado quais teclas você precisa utilizar. Após colocar na ordem que você quer, basta você sair e salvar as informações, podendo ir na aba Exit, salvar, ou pressionando a tecla F10, que é um atalho para você também salvar essas informações. Aqui vamos clicar em Yes para confirmar as alterações que nós fizemos na BIOS do computador. Ao reiniciar o computador, basta você pressionar qualquer tecla para dar início à formatação. Pressione qualquer tecla para iniciar e ok. Aqui nós damos início ao carregamento dos arquivos para fazer a formatação ou instalação do sistema operacional no seu computador. Esse procedimento pode demorar um pouco ou pode ser bem rápido, vai depender muito da máquina que você estiver trabalhando. E ok, já carregamos aqui a tela inicial para darmos início à instalação do nosso sistema operacional. Bom, aqui nós estamos utilizando a versão do Windows 7 e aqui eu vou dar uma breve explicação do que seria formatar um computador. O processo de formatação é simplesmente a reinstalação do sistema operacional, seja ele Windows, seja ele Linux.
Quando formatar um computador? Quando o computador você não consegue fazer ele voltar a funcionar porque danificou algum arquivo, seja por vírus, seja porque o computador foi desligado de maneira incorreta e você não consegue mais fazer a inicialização desse sistema, é nesse momento que nós necessitamos formatar a máquina ou reinstalar. Ou até mesmo quando o computador é novo, veio limpo de fábrica, você também precisa instalar o sistema operacional. O sistema operacional é justamente o programa principal que faz com que todos os outros programas funcionem através dele. Vamos dar início selecionando o idioma. Essas configurações já vêm por padrão, já estão corretas, que é a linguagem, o formato do teclado. Então aqui a gente não precisa mexer em nada, já vamos direto para avançar. Aqui nós vamos clicar em instalar, ou se for em outras situações a gente poderia fazer a reparação do sistema operacional. Nesse caso nós vamos fazer a instalação. No meu caso, pessoal, eu tenho várias versões do Windows em um mesmo CD. Então aqui nesse caso você vai ter que selecionar qual versão você quer trabalhar. A versão Windows Start é a versão mais básica de todas, é recomendado para computadores que têm até 2 GB de memória, computador simples. Para os que têm mais de 2 GB de memória, a gente recomenda a versão profissional ou até mesmo a Ultimate. É interessante que vocês observem também que nós temos o tipo x86 e também temos o tipo x64. Qual a opção escolher? A x86 é quando o computador tem até 3 GB de memória. Mais do que 3 GB de memória, recomenda-se que utilize a x64, porque ele reconhece quando se tem mais de 3 GB de memória. No nosso caso, nós temos apenas 2 GB disponível na nossa máquina virtual, vamos utilizar a versão Start mesmo. Basta clicar nela, selecionar e clicar em avançar. Aqui são os termos da licença, basta aceitar, avançar. Aqui a primeira opção, que é a atualização, seria se você estivesse utilizando uma versão do Windows XP e quisesse migrar para o Windows 7, você utilizaria a versão atualizar. Ou você pode ir para a personalização avançada, que é o caso que nós vamos fazer agora, que nos dá mais opções. Aqui nós temos todas as unidades disponíveis no computador. Recomenda-se para a instalação do Windows 7 uma unidade que tenha pelo menos 10 GB de espaço, do contrário ele não vai aceitar. Aqui a nossa unidade ela está dividida em 2 partes. A primeira parte é onde nós iremos fazer a instalação do sistema operacional do Windows. A segunda parte nós vamos utilizar para guardar os arquivos e as outras informações. Essa unidade superior foi criada pelo próprio sistema. Ela é utilizada para armazenar os arquivos durante o processo de instalação. Isso é automático, a gente não mexe. Clicando na unidade, pessoal, nas opções avançadas, você vai observar que nós temos mais alguma opção, como por exemplo, excluir essa unidade ou formatar, que é justamente apagar todos os arquivos do HD. Se clicar nessa opção, ele vai ser apagado. Clicando nessa opção, ele vai fazer uma limpeza nesta unidade. Porém, se você não quiser apagar esses arquivos, basta você selecionar a unidade, clicar em avançar, que ele não vai apagar essas informações e mesmo assim ele vai fazer a instalação do sistema operacional. Isso é interessante porque nem sempre eu preciso formatar essa unidade. Às vezes o sistema parou de funcionar por algum motivo qualquer, eu só preciso reinstalar o sistema operacional, então não precisa apagar as informações. Clique em avançar, ele vai dar esse alerta avisando que vai ser criada uma pasta para os arquivos. Ele faz uma cópia automaticamente sem você se preocupar, mas recomenda-se, se você conseguir entrar no HD, recomenda-se que você faça essa cópia,
porque nem sempre isso funciona. Em alguns casos, durante a instalação, ele apaga esses arquivos. É muito raro, mas pode acontecer. Então, sempre que conseguir acessar o HD, faça uma cópia de segurança antes de fazer a instalação do sistema operacional. Aqui foi dado início à instalação do Windows. Lembrando que nesse caso a gente não precisou formatar a máquina, a gente apenas está reinstalando o sistema. Os arquivos anteriores estarão salvos. O computador vai ser reiniciado várias vezes, você não precisa mexer em mais nada. Apenas no final é que a gente vai dar continuidade, configurando algumas opções para abrir a tela do Windows. Esse processo a gente vai dar uma acelerada, que demora bastante, às vezes 1 hora, 2 horas, dependendo da máquina. Então a gente vai dar uma acelerada para poder dar continuidade a essa videoaula, para que ela não fique muito estendida. Então, pessoal, dando continuidade aqui, o computador já reiniciou várias e várias vezes, o processo durou aqui mais ou menos 1 hora. Eu acelerei para essa parte para a gente poder estar continuando. Aqui é muito simples, basta você digitar o nome do usuário, e clicar no botão avançar. Aqui, caso você queira colocar alguma senha, caso não, pode clicar em avançar. Aqui é a opção para você digitar o código de validação do Windows. Você pode fazer isso lá na frente, então vamos avançar. As atualizações automáticas eu não gosto de utilizar, então eu marco a opção perguntar depois. Aqui são apenas ajustes de data e hora, você confere se está tudo ok e clica em avançar. Aqui é a configuração da rede. Ele está perguntando se você quer colocar na rede doméstica, rede de trabalho ou rede pública. Nem sempre ele pede essas opções, mas se pedir você escolhe uma das três. Rede doméstica é se tiver outros computadores que você precisa acessar na rede. Do contrário, se você não precisar compartilhar nenhuma informação com outros computadores na rede, você escolhe rede pública. Em outras videoaulas estaremos explicando mais detalhadamente sobre esses tipos de rede. Vamos escolher aqui rede pública. Pronto, agora basta aguardar a inicialização e está pronto a instalação do Windows 7. Espero que você tenha gostado, deixe seu comentário, estaremos aí sempre criando novas videoaulas, dando dicas para que você possa estar se desenvolvendo mais nessa área da informática. É uma área que tem crescido cada vez mais e tem muita oportunidade para quem quer trabalhar ou para você que apenas quer aprender técnicas para se aperfeiçoar nesta área.